Olá pessoal! No vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre os passos para implementar um programa de marketing de relacionamento na sua empresa. Eu sou o professor João Paulo Ciribelli, acompanhe comigo a mais essa aula. Mas afinal, quais são os passos que uma empresa deve seguir para implementar um programa de marketing de relacionamento e fidelização do cliente que seja eficaz? A literatura especializada define basicamente quatro momentos principais ou quatro passos necessários para conseguir fazer essa implementação. Esses passos são importantes e devem ocorrer de forma sequencial e, sempre que possível, revistos. O primeiro passo refere-se à identificação dos consumidores. Quem são os nossos consumidores? Aonde é que eles estão? Quais são os seus comportamentos de compra e de consumo? Seguido pelo passo 2, que é a diferenciação entre estes consumidores, ou seja, quais os grupos de consumidores a minha empresa possui, o que existe de diferente entre eles e o que existe de consonante de forma parecida em cada um desses grupos internamente. O terceiro passo consiste na interação entre esses grupos. Obviamente, se eu defino, se eu aceito que existem grupos diferentes, a comunicação e a interação com cada um desses grupos, ou mesmo com cada um desses indivíduos, deve acontecer também de forma diferente. No quarto passo, acontece então a customização do meu produto, do meu serviço, da minha ideia, da minha experiência, seja lá o que eu esteja ofertando ao meu mercado, aos meus públicos. Então eu preciso ter toda uma estratégia de adequar, de customizar esse produto ou esse serviço que eu esteja oferecendo ao meu público-alvo. Acompanhe comigo agora a explicação passo a passo de cada uma dessas etapas para a implementação. Bom, o marketing de relacionamento consiste na interação que a minha empresa deve estabelecer com os diversos consumidores. Só que essa interação ela não deve acontecer de forma espaçada ou de forma casuística não planejada. Precisa haver todo um contexto para que eu possa fazer essa interação junto com o meu cliente para conseguir então me aprofundar num programa de marketing de relacionamento. Porque eu devo entender a relação com o meu cliente não apenas no momento em que ele vai até a minha empresa comprar um produto ou adquirir um serviço. Eu preciso entender ele ao longo da sua vida, ao longo do percurso do seu comportamento de compra. Então, seja no momento que ele vai até a minha empresa, ou seja mesmo num outro momento da sua vida. Porque um consumidor, quando ele fica satisfeito com a aquisição de um serviço, de um produto, em geral ele não compra apenas uma vez. Ele tende a repetir esse processo de consumo. Então, todas as vezes que ele repete esse processo de consumo, o que eu preciso fazer é mapear esses consumos, tentar identificar as motivações que levaram esse consumidor a vir até a minha empresa e também, a partir daí, causar interações com esse consumidor. Essas interações, esses comunicados, eles devem ter, obviamente, uma série de critérios e condicionantes que a gente vai explicar aqui ao longo desse vídeo. Como eu disse no slide anterior, o primeiro passo para estabelecer um marketing de relacionamento está na identificação dos consumidores. Afinal de contas, é impossível estabelecer uma relação com alguém que não conseguimos identificar. Assim, é absolutamente crítico conhecer os clientes individualmente. E aqui eu faço uma ressalva no seguinte aspecto: o marketing de relacionamento, ele busca fazer interações que sejam individuais. Em geral, as empresas tendem a ter essa dificuldade, até porque você individualizar qualquer comunicação ou mesmo oferta, isso tende a ser mais caro, porque exige um maior grau de especialidade e também de mão de obra para esse atendimento. Então, em geral, o que nós vemos nas grandes empresas, nas empresas de médio porte, são programas, inteligência artificial por trás desses atendimentos. Então, nesse sentido, eu entendo que as micro e pequenas empresas elas acabam tendo um diferencial nesse aspecto, porque são exatamente estas organizações empresariais que conseguem identificar cada um dos seus clientes, conhecê-los pelo nome, saber onde moram, saber até da sua condição de pagamento, se ele será um bom pagador ou não. Então, todos esses fatores acabam contribuindo
para as micro e pequenas empresas de forma em especial, para que essa interação, para que esse relacionamento com o cliente seja mais efetivo. Continuando aqui, então nós vimos que é absolutamente crítico conhecer os clientes individualmente, com o maior número de detalhes possível e ser capaz de reconhecê-los nos pontos de contato, nas formas de mensagem, ao longo das linhas de produtos, nas lojas e nas divisões. Então a interação com o meu cliente ela acontece em diversos aspectos. Desde quando ele vai fazer uma pesquisa no Google e a minha empresa poderia ou deveria aparecer ali nos seus canais de busca, caso esse consumidor tenha esse perfil de fazer essa pesquisa, mas hoje nós sabemos que a grande maioria dos consumidores tendem, antes de fazer uma compra, fazer essa pesquisa na internet. Quando ele vai acessar as redes sociais e a minha empresa precisa ou deveria estar ali presente, qualquer interação que ele faça com a minha empresa, seja no momento da venda, ou seja, no momento pós-venda ou no momento que acontece antes da venda em si, é necessário que eu faça toda essa interação com ele, seja no ponto de venda, nas mensagens que eu envio para ele, nas mensagens que ele me envia. Então, tudo isso vai fazendo com que a minha empresa consiga identificar esse consumidor, sabendo quem que ele é. Então, é importante, nesse primeiro momento, conhecer o meu consumidor. A gente pode começar conhecendo ele pelos seus aspectos demográficos, questão do sexo, da onde ele mora, de quantos filhos ele tem, se ele é solteiro, se ele é casado, se ele tem filhos, porque a partir desse contexto, dessas informações demográficas, eu consigo, por exemplo, fazer ofertas de produtos e serviços que seja assertivo para o tipo de perfil dele. Por exemplo, se eu sei que esse consumidor tem uma piscina em casa, eu posso direcionar produtos relacionados à limpeza de piscina, cloro e uma série de possibilidades de produtos e serviços relacionados a essa característica desse consumidor. Então é importante que nós conheçamos muito bem quem são os nossos consumidores para que a gente possa, a partir disso, fazer ofertas de produtos e serviços realmente adequados a esse perfil. E mesmo depois que a gente sai dessa questão demográfica, a gente pode conhecer muito bem a personalidade desses nossos consumidores, o seu estilo de vida. Por exemplo, se eu sei que essa pessoa é uma pessoa que gosta de praticar esportes e que pratica determinados esportes, posso direcionar produtos ou oferecer serviços de training para este consumidor. Se eu sei que esse consumidor gosta, ou que ele é uma pessoa mais caseira, ou que ele é uma pessoa que é apreciador de vinhos, e até mesmo o tipo de vinho que ele gosta de apreciar, eu direciono produtos e serviços de acordo com esse perfil. Porque é até desagradável você, enquanto consumidor, por exemplo, receber uma oferta de algo que não tem nada a ver com você. Isso demonstra até uma falta de critério por parte da empresa, uma falta de sensibilidade por parte da empresa ao entrar em contato com você, te oferecendo algum produto. Vamos lá agora para o nosso segundo passo. Neste momento, devemos fazer a diferenciação entre os consumidores, de preferência entre cada um desses consumidores. A diferenciação de consumidores implica que estes são diferentes em dois sentidos amplos: diferente valor para a empresa e diferentes necessidades de produtos e serviços da empresa. O primeiro aspecto está relacionado a uma questão valorativa, ou seja, diferentes clientes agregam diferentes valores para a minha empresa, da mesma forma que a minha empresa agrega diferentes valores para determinados clientes. Existem clientes que se identificam mais com uma empresa por uma questão de afinidade de produtos, afinidades de preço, afinidades de localização. Existe uma série de características da minha empresa, dos meus produtos, e se adequam mais às necessidades do meu cliente e, por consequência, o meu cliente vai perceber mais valor na minha empresa. Por consequência, ele tende a consumir mais na minha empresa e ser um cliente mais lucrativo. O meu relacionamento com esse cliente deve ser muito mais cuidadoso, refinado, muito mais direcionado. No segundo aspecto, obviamente, como eu já expliquei, como são pessoas que têm necessidades e desejos diferentes, a minha empresa também vai ter produtos ou serviços, que irão atender diferentes demandas, mas ela não conseguirá atender todas e de uma forma que seja extremamente satisfatória para o consumidor.
A diferenciação entre os consumidores é um processo que a gente chama de segmentação de mercado. Segmentar o mercado significa dividir um mercado que seja relativamente amplo em grupos de consumidores. E esses grupos de consumidores precisam ser relativamente semelhantes entre si e diferentes um dos outros. Devemos observar o seguinte, que no marketing de relacionamento, a minha intenção sempre vai ser ter uma relação que seja individualizada. E como eu disse, isso é extremamente caro, isso é difícil de ser feito, mas as empresas que conseguem fazer isso, elas terão um relacionamento muito mais genuíno com o seu cliente. Diferentemente, por exemplo, que a gente costuma receber muito, imagino que vocês também, aquelas mensagens de e-mail que a gente percebe que são mensagens padrões, são mensagens genéricas, aquelas listas de WhatsApp. E quando a gente observa essas situações, a gente entende que nós não fomos uma pessoa escolhida de forma carinhosa, mas a gente é mais uma pessoa no meio de tantas outras. Então, inicialmente é interessante fazermos essa seleção de segmentos, identificar quais são os segmentos que existem no meu mercado de uma forma mais ampla, entender as características de cada segmento e depois, se possível, fazer a individualização de cada um desses clientes, conhecendo o perfil de cada um deles. Bom, depois que a gente faz a identificação dos nossos clientes, dos nossos consumidores e na sequência fazemos a diferenciação entre eles, agora é hora da gente fazer a interação, da empresa começar a interagir com esses consumidores. E quando a interação é iniciada pela empresa, ela deve obedecer a duas regras que são básicas. A primeira, a empresa deve utilizar o canal de comunicação preferido do cliente. Por exemplo, tem clientes que preferem ser atendidos via ligação. Isso é menos comum nos dias de hoje, até por uma questão de você, às vezes, ligar para a pessoa no momento que ela está ocupada. Mas, ainda assim, eu vejo algumas vantagens nesse aspecto. Porque se você pensar uma empresa te ligando, querendo conversar com você, é algo que nós percebemos uma tensão maior por parte dessa organização. Mas existem N outras possibilidades, como a interação por redes sociais, a interação por WhatsApp, a interação seja por telefone, por e-mail, enfim, seja por videochamada. Existem várias formas de eu ter essa possibilidade de fazer. Inclusive também, como eu não citei, o SMS também é uma possibilidade de fazer essa interação com os meus clientes. Mas sempre façam através do canal que ele preferir. Algumas pessoas também, obviamente, preferem que o atendimento seja pessoal. Obviamente, isso acontece em geral, principalmente quando eu estou tratando da oferta de serviços. Em geral, o serviço ele tende a ter uma necessidade maior da presença do consumidor junto do processo de oferta do serviço. E aí é um outro tipo de canal que eu preciso estabelecer com o meu cliente. A segunda regra básica para que eu consiga ter essa interação a empresa deve ter a permissão do cliente para utilizar este canal. Imagino que muitos de vocês estejam sendo, por vezes, incomodados com algumas empresas que insistem com telemarketing, outras ações de mailing, né, como correio direto, mala direta, né, que é o termo mais técnico, enviando, às vezes, mala direta a e-mail físico, hoje em dia é menos comum, ou seja pelos correios. A gente observa muito isso no caso de agências bancárias, observamos também muito isso com relação a algumas operadoras de telefonia, eles tendem a ser um pouco insistentes e até ultrapassam um pouco o limite do bom senso, inclusive nos incomodando com relação a isso. Porque essas empresas têm toda uma política de metas com relação aos seus funcionários, então o objetivo delas maior é realmente vender e não satisfazer os seus consumidores. Mas são duas regrinhas básicas, mas extremamente necessárias, onde a primeira consiste em você identificar o canal preferido do seu consumidor e a segunda, esse consumidor precisa ter a permissão, te dar a permissão para conversar, para interagir com ele. Bom, e fazer essa interação essencialmente significa comunicar com o meu cliente, com o meu consumidor. Mas comunicar não é algo fácil, não é simplesmente
chamar atenção, oferecer promoções. Comunicar exige uma série de regras, principalmente vinculadas ao bom senso. E o bom senso, a gente sabe que tem um pouco de subjetividade relacionado a ele. Mas quando a gente se propõe a ter essa interação, a comunicar com os nossos clientes, a gente deve, obviamente, observar alguns requisitos que são interessantes com relação a isso, que irão facilitar ainda mais esse marketing de relacionamento, ou seja, essa interação que eu proponho ter entre a minha empresa e o meu consumidor. O primeiro dele é ter objetivos claros. A minha empresa precisa saber exatamente o que ela quer passar para o meu consumidor, que tipo de mensagem ela deseja. Seja uma mensagem de feliz aniversário, seja uma mensagem promocional, seja uma mensagem de um sistema de fidelização que ela gostaria que ele pudesse participar. Mas, essencialmente, precisamos ser objetivos, claros e concisos naquilo que nós estamos tentando passar, sem oferecer, por exemplo, ambiguidades ou letrinhas muito pequenas que as pessoas não consigam ler, entre outras situações. Ser sensível ao tempo do cliente. Toda vez que eu me proponho a interagir com esse cliente, às vezes fazendo uma ligação, pedindo para ele responder um questionário de avaliação, ou mesmo indo pessoalmente à residência desse cliente, isso acontece muito ainda nos dias de hoje, eu preciso ter sensibilidade ao tempo desse cliente, no sentido de, hoje em dia as pessoas elas têm os seus compromissos, seja no trabalho, seja um compromisso social, ou seja mesmo uma hora de lazer, mas as pessoas elas têm as suas obrigações diárias, as suas ações diárias, e a empresa precisa saber qual o melhor horário de abordar essas pessoas. Não pedir informações que a empresa já tem. Nós observamos isso principalmente no telemarketing, onde você conversa com um atendente, passa as informações, esse atendente transfere para uma outra pessoa, essa outra pessoa costuma te pedir as mesmas informações que você já havia passado para a atendente anterior. E mesmo no caso da inteligência artificial, que a maioria das empresas parece estarem aderindo, as grandes empresas aderindo nos dias de hoje, você passa as informações por mensagens e o sistema, por vezes, acaba pedindo novamente essas mensagens. Ou a sua empresa já tem um banco de informações, na maioria das vezes elas têm um banco de informações sobre você, que o atendente poderia acessar sem ficar pedindo novamente essas informações e sendo redundante num processo de comunicação que poderia ser muito mais claro e objetivo. Usar a forma de contato preferida pelo cliente, como nós já havíamos dito anteriormente, né, que é uma regra básica, é fazer esse contato no meio de comunicação que ele venha a preferir, que seja da sua predileção. Assegurar que o cliente veja valor no diálogo, não simplesmente fazer uma comunicação, fazer uma interação apenas por interagir, apenas para que a empresa possa cumprir uma determinada agenda junto aos seus clientes. Essa comunicação ela precisa ter valor, valor para a empresa, mas também valor para o cliente, ou seja, o cliente precisa enxergar que aquela mensagem, que aquela comunicação é algo que vai interessar a ele, é algo que ele possa dedicar um momento do seu tempo, da sua vida, e parar para ler aquilo porque aquilo é algo que lhe interessa. E não apenas enviar essas mensagens casuísticas, sem sentido, apenas para ser lembrado. Isso não agrega valor, geralmente costuma incomodar mais do que agradar. Incentivar o diálogo através de números 0800, páginas na web, caixas de sugestões. Enfim, a empresa ela precisa estar aberta à comunicação, ao diálogo, sempre que uma organização se propõe a vender algo. E existem hoje muitas formas de você interagir, formas essas já ditas anteriormente, que vai desde o e-mail, passando pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pela página na internet, pelo SMS, pela ligação, pela videochamada. Agora, a empresa ela precisa abrir esses canais, mas também ter um suporte, ter uma equipe que vá conseguir realmente atender a demanda desses usuários. Porque na grande maioria das vezes nós já temos uma plataforma, um site, principalmente quando a gente trabalha com e-commerce, já tem uma série de informações ali na plataforma. E quando o cliente vai acionar você, são situações muito específicas, são situações que geralmente fogem à normalidade. E você precisa ter toda uma equipe por detrás dessas plataformas ou mesmo, né,
as pessoas que irão atender os telefones, que irão verificar as redes sociais e irão dar respostas a essas demandas por parte dos consumidores e a partir daí fazendo essas interações. Proteger a privacidade do cliente é algo muito, muito importante, principalmente com o advento da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, onde os dados das pessoas se tornaram muito sensíveis e a empresa pode vir responder caso haja algum vazamento de informações desses seus clientes. Bom, e no nosso quarto passo, na nossa quarta etapa, chegamos aí então ao finalzinho do nosso ciclo, onde fazemos a customização do produto ou serviço. Depois da gente identificar os nossos clientes, separá-los em grupos que sejam relativamente homogêneos entre si e também fazer a comunicação, estabelecer um diálogo com os meus clientes, eu preciso a partir daí fazer a customização ou a personalização dos meus produtos. Customizar ou personalizar alguns dos aspectos do comportamento da empresa melhora o atendimento aos clientes. Obviamente, eu posso tanto fazer essa adaptação da estrutura da minha empresa para que seja mais adequada ao meu público-alvo, quanto também dos meus produtos e serviços para que, obviamente, sejam mais adequados ao meu público-alvo. Então, customizar não é só o produto ou serviço, mas você pode fazer essa adequação, essa customização da forma de atendimento, da estrutura da sua empresa, até mesmo em termos dos padrões e dos processos que a sua empresa venha a ter para que sejam mais refinados e para que consigam moldar mais as necessidades dos clientes. Novamente, eu volto a frisar a questão da dificuldade que as empresas têm de serem flexíveis o suficiente para atender às necessidades e os desejos dos consumidores de forma individualizada ou, pelo menos, seguindo determinados nichos de mercado, que são segmentos mais refinados do mercado. Bom, e nós vamos ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse nosso vídeo. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.